Bom, gente, meu nome é Rafaela e essa agora vai ser a aula de matemática. Antes de tudo, se inscreva no canal e ative as notificações. A Rafaela tentando ganhar inscritos. Rafaela sendo Rafaela. Ele é obtido somando os dois anteriores. Nossa, então, por muito exemplo, obrigada. o 2, que é o terceiro, a partir do terceiro, que é esse aqui. Ele foi obtido somando os dois anteriores. Então, 1 mais 1, 2. Ah lá. O 3 também foi somado a partir dos dois anteriores. 1 mais 2, 3. O 5 também. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. 13 mais 21, 34. E agora, se eu quero determinar o próximo termo, qual que seria o próximo depois do 34? Olha, eu vou seguir o mesmo raciocínio. Então, se eu somar o 21 com o 34, eu obtenho o 55. Que seria, então, a resposta do nosso desafio. Ok? Ok. Se ficou alguma dúvida, nós vamos prosseguir com outros conceitos, outros exemplos, né? Sempre dando a explicação aqui para vocês, dando um tempinho para vocês pensarem e interagirem conosco, seja no formato de uma atividade, ou seja no formato de uma curiosidade e tudo mais, né? Como um desafio matemático. Eu só quero lembrar também uma curiosidade referente a essa sequência de Fibonacci. O Leonardo Fibonacci, ele foi um matemático italiano, né? Ele foi um grande matemático europeu da Idade Média. E essa sequência de Fibonacci, como eu já disse anteriormente, ela é uma sucessão de números que está misteriosamente presente em diversos fenômenos da natureza, organismos vivos e fatos do nosso cotidiano. Tá? Bom, vamos prosseguir nossa aula agora falando um pouquinho de uma sequência numérica em especial, que são as progressões geométricas, tá? Bom, também um minutinho aí só para interação, se os alunos têm uma ideia do que são progressões geométricas, né? Vamos lá, pessoal, um minutinho aí, acelera aí nas observações. A gente está recebendo aqui várias informações, é muito interessante, tá? Agradeço aí a participação de todos os alunos. E se alguém quiser entrar ao vivo, né, pode só levantar a mãozinha lá e tiver tudo ligado, pode interagir aqui com a gente, ok? Você tá no WhatsApp e não tá assistindo a aula. Que aula? Tá tendo aula de matemática. Bom, vamos lá. Para a definição, então, do que são progressões geométricas. Na tela, por favor. Nós temos, por exemplo, o que é uma progressão geométrica? Ela é uma sequência numérica também. Pode ser expressado por forma de uma sequência numérica também. Em que cada termo, a partir do segundo, é resultado da multiplicação do termo. O que aconteceu, gente? Quer saber qual eram os números? Era 5, 10, 20, 40 e 80. Será que já tá bom o negócio do meu cabelo? Será que já foi bom o negócio do meu cabelo?
caso a constante é o número 2. Ok? Aqui acontece a mesma coisa. E, Marcos, vê na interação conosco, qual que seria o próximo número dessa sequência, então? Olha, o pessoal que eu comentei está participando tanto no Facebook como no chat aqui, tá? Então, alguns realmente colocaram aí um valor, não sei se está correto, hein? 140, 130, 160, né? Agora, qual é o valor correto, né? Então, o pessoal ainda está achando um pouquinho difícil aí essa distribuição da PG, né? Mas estão falando 120, 130, né? E teve quem colocou 160. Qual é a resposta, Vanderlei? Bom, vamos seguir então a regularidade dessa sequência. Como eu disse, o que está acontecendo aqui? De um termo para outro eu não estou multiplicando por 2, sempre multiplicando por 2? Vocês viram a diferença entre uma sequência numérica qualquer anterior, que ela podia estabelecer algumas diferenças de estar somando um valor, depois o dobro, o quádruplo e assim por diante. Nesse caso, é sempre uma constante. Eu sempre estou multiplicando por um mesmo valor. Nesse caso, o valor é observável aqui, que seja aqui, ó, 5 multiplicado por 2, 10, multiplicado por 2, 20, multiplicado por 2, 40, multiplicado por 2, 80. Se eu seguir essa mesma regularidade, o que eu vou ter? 80 multiplicado por 2. Então, a resposta correta, 160. 160, aí, Tá? Parabéns, pessoal. Também uma explicação dos nomes que são dados numa sequência chamada de progressão geométrica. A razão é a constante que eu estou multiplicando. E aqui nós chamamos de A1, A2, A3, A4, A5 e assim por diante. Esses são os termos da PG, tá? Então, o primeiro elemento aqui, o primeiro termo é o A1. O segundo elemento, o segundo termo é o A2 e assim sucessivamente. Esses são os nomes que são dados, ok? Vamos para o próximo. Entendi nada. Próximo slide, nós temos o termo geral de uma PG. Pode pôr na tela, por favor. O termo geral de uma PG, você pode determiná-lo conhecendo o primeiro termo, ou seja, o primeiro número que aparece nessa PG, e a razão, tá? Então, ela é dado pela fórmula AN que é igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Mas vamos lá, vamos explicar isso daí, o que é. N é a posição do termo da PG, o A1 é o primeiro termo dessa PG, e a razão é esse número que eu estou multiplicando a cada elemento para determinar o próximo, tá? Então, por exemplo, o quinto termo de uma PG é A5, e como ele é obtido? Pegando o primeiro termo e multiplicando pela razão elevado à quarta. Bom, Marcos, tudo isso muito complicado assim na fala, né? Então vamos exemplificar isso. Vamos passar aqui por um exemplo de PG. Deixa eu colocar aqui também no nosso flip chart, que acho que fica mais fácil para o entendimento de vocês. Vamos lá. Eu tenho um exemplo de PG. 1, 2, 4, 8, 16. Põe na tela, por favor, que aí eu só passo para eles. Olha, então vamos lá. O primeiro exemplo é 1, 2, 4, 8 e 16. Vou colocar ela aqui na lousa. 1, 2, 4, 8 e 16. Bom, se eu quiser determinar aí a razão, qual que é a razão? O que está acontecendo aqui do primeiro? Olha, esse é meu primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo. O que está acontecendo de um número para outro aqui? Eu estou multiplicando por qual constante? Qual valor fixo? Aqui também, coincidentemente, é por 2, não é isso? 2 vezes 4, 4 vezes 4, 8. Olha, está sempre multiplicando por 2 para determinar o próximo. Então, nós temos aqui, nesse caso, a razão desse exemplo de progressão geométrica é o número 2. E eu passei como exemplo também, se vocês voltarem um pouquinho lá na tela para os alunos, o A1, olha lá, olha, o A1, qual que é o meu primeiro termo?
1. Ok? Então, meu primeiro termo é o 1. Vamos para o segundo exemplo. 2.000, aliás. 2.000. 200. 20, aliás. Opa, peraí, faltou um zero aqui. 200. 20, 2 e assim por diante. Bom, o que acontece aqui também? Para determinar o termo visualmente, depois nós vamos fazer o cálculo de como descobrir um termo que não está presente aqui na sequência. Se eu quiser saber o 10º termo, eu posso usar aquela formulazinha que eu passei para vocês do termo geral. Tá? Então, nesse caso, o que está visível nessa sequência? Olha, o primeiro termo está visível, o segundo termo está visível, o terceiro termo está visível, o quarto termo está visível. Qual que seria, então, aqui nesse caso, o meu A2, como eu coloquei como exemplo? O meu segundo termo da sequência aí da PG é o número 200. E a razão? A razão não é obtida multiplicando o primeiro termo por uma... Aliás, a razão é o valor que eu estou multiplicando aqui. O primeiro termo multiplicado pela razão eu chego no segundo, multiplicado pela razão eu chego no terceiro, multiplicado pela razão eu chego no quarto e assim sucessivamente. Só que eu posso também fazer o raciocínio inverso, tá? Então eu posso fazer o que aqui? Se eu quero determinar por quanto eu estou multiplicando, eu posso pegar um termo posterior. Eu posso determinar a razão dessa forma, pegando o termo posterior, o 2, por exemplo, o A2, e dividir pelo A1. 20. Ok? 2.000? Que eu teria o que então? 200 por 2.000. Que isso dá quanto? Daria 1/10, tá? Então, eu estou multiplicando cada valor aqui por 1/10. Ou dividindo por 10, que é a mesma coisa. Multiplicar por 1/10 ou dividindo por 10 é a mesma coisa. E aí tem os outros exemplos que vão ficar só visualmente aí na tela para vocês. Nós vamos prosseguir, ok? Então vamos lá. Na tela, por favor, novamente. Aqui visualmente só para vocês na tela. Esse eu não vou expor na lousa porque já está explicando direitinho aí na tela para vocês. Se eu quisesse determinar o sexto termo de uma determinada PG, onde essa PG ela é o número 1, 3, 9 e 27. Observem que o A1, ou seja, o primeiro termo dessa PG, é o número 1, certo? A razão é 3. Por que é 3? Por quê? Se eu multiplicar 1 por 3, vai dar 3. Se eu multiplicar 3 por 3, vai dar 9. Se eu multiplicar 9 por 3, vai dar 27 e assim por diante. Então, a razão, essa constante que eu estou multiplicando para obter cada termo, é o número 3, tá? Tem a formulinha também para vocês poderem calcular, ok? Então, vamos lá. Se eu seguir a fórmula, se eu quisesse o sexto elemento é eu pegar o primeiro e multiplicar por 3 elevado a quinta potência. Observem na fórmula, o n é o número de elementos. Se eu quero o sexto, então vai ficar A6. E na fórmula também a razão é 6 menos 1, então por isso fica 5. Então, o A6 é igual a 1 que multiplica 3 elevado à quinta potência. Ou seja, A6 é igual a 1 que multiplica 243, porque 3 elevado à quinta potência é o 3 multiplicado por 3, por 3, por 3, por 3, repetindo ele 5 vezes, dá 243. Então, aí a resposta final, A6 ou o sexto elemento, 243. Marcos, quer fazer algum complemento? Fique à vontade. Não, tudo tranquilo aí. Alguma pergunta? Até agora não obtive nenhuma pergunta aqui. Tá tudo tranquilo, tá? Então, vamos lá, vamos dar uma sequência. Então, olha, vamos dar uns 2 ou 3 minutinhos, rapidinho, para vocês agora tentarem resolver esse desafio aí. Agora é com vocês. Identificar. Nós temos aí 5 alternativas, de A até E. Aí nós queremos que vocês identifiquem qual delas é uma progressão geométrica. E depois que você determinar qual delas é uma progressão geométrica, determine a razão dela e determine o 8º termo.
ok? Uns 2 a 3 minutinhos aí, rapidinho, para vocês pensarem nisso. Já já voltamos. Obrigado. Deixa o celular lá, rapaz. Vai tomar banho. Vai tomar banho. Porque agora, em cima da hora, né? Tá acabando já. Na Xuxa. Manda mensagem pra Mai para que você tá aí esperando ela. Agora? Não sei. Pode ser daqui a pouco? Olá, pessoal. Nós retornamos aqui, né? Estou aguardando aqui as respostas. Eliseu, ok, muito obrigado. Tá? Tava falando que a aula aí tá show, realmente, tá muito show. O Marcos, opa, meu xará aí, falou, a razão é igual a 2, né? Então, vamos verificar aí, qual que é dessas alternativas A, B, C, D e E seria uma PG, tá? Primeiro teria que ver qual que seria delas uma PG. Então vamos lá, Vanderlei. Vamos sim. Olha, então, passar para vocês a resolução também na tela, por favor. Olha lá, a alternativa B é a única dentre essas que expressa uma progressão geométrica, tá? Que tem o 3, 6, 12, 24 e 48. Bom, o que foi solicitado? Para a gente verificar qual alternativa representasse uma PG, já determinamos. Qual que é a razão? Como eu disse, a razão é pegar qualquer termo e poder dividir pelo seu anterior. Então, 3 dividido por, aliás, 6 dividido por 3, 2, ou 12 dividido por 6 também daria 2, 24 dividido por 12 também daria 2, e dá para verificar que a constante aí eu sempre estou multiplicando por 2. Então, razão 2. Se eu quero o oitavo termo será o quê? A8 vai ser o A1, o meu primeiro termo, multiplicado pela razão elevado à sétima potência. Ou seja, o meu A8 é o meu primeiro termo, que a sequência começa pelo número 3, ou seja, o 3 multiplicado por 2, que é a razão, elevado à sétima potência. 3 multiplicado por 128, que é o resultado de 2 elevado à sétima potência. Então, A8 será 384. Se eu fosse prosseguindo, essa PG só tem até o quinto elemento. Mas se eu prosseguisse multiplicando por 2, por 2 e por 2, eu ia chegar ao oitavo elemento como 384. Ok? Bom, faltou uma folha sulfite, gente. Vamos fazer um improviso, uma folha sulfite rapidamente? Faz favor. Olha, para nós finalizarmos nossa aula, eu quero passar um desafio. Muito obrigado, produção. Olha, o desafio é o seguinte. Aqui eu tenho uma folha sulfite. Essa folha sulfite tem uma certa espessura, tá? Se eu pegar essa folha sulfite, dobrá-la ao meio, eu quero que vocês observem o que acontece com a espessura. Quando eu faço a primeira dobra, eu tenho uma espessura inicial, quando eu faço a primeira dobra, o que acontece com essa espessura? Quando eu faço a segunda dobra, a terceira, a quarta dobra, e assim sucessivamente. Não é possível, quando você chega na quinta ou sexta dobra, você não consegue mais fazer dobrar esse papel, tá? Mas se fosse possível, eu ter a folha aberta aqui inicialmente com uma espessura, dobrasse ao meio novamente, ao meio novamente, ao meio novamente, fosse possível fazer esse procedimento por 20 vezes, eu queria, por isso que nós colocamos aí como estimativa, abstração, qual que seria a altura que vocês acham, a altura aproximada que ficaria esse papel, se fosse possível dobrar esse papel 20 vezes. Não é possível, por isso que é uma abstração. Se fosse possível dobrar 20 vezes, que altura ficaria esse papel? Então, mais uns 2 minutinhos para vocês poderem pensar e colocarem, darem essa resposta, passar para o Marcos, né, para a nossa interação.
vocês estimarem mais ou menos que altura vocês acham que ficariam e por que, se vocês têm uma resposta para isso, ok? Obrigado e até daqui a pouquinho. Solução desse problema na tela para vocês. Olha, então vamos lá, na tela para vocês. Não sei se vocês conseguiram observar, mas aí nós temos também uma PG, onde a razão é 2 e assim sucessivamente a cada dobra. Infelizmente, nosso tempo está praticamente esgotado, né, Marcos? A gente gostaria de ter finalizado com mais tempo essa curiosidade, mas fica por uma próxima aula, tá bom? A gente agradece a participação de todos vocês, lembrando que vocês podem contar com o nosso apoio, estamos aqui à disposição para as próximas aulas também. Muito obrigado. Pessoal, agradeço aí, e essa aula também está gravada e vai ser disponibilizada nos finais de semana, tá?